seu Lucas o médico, capítulo 5, versículo de número 27 em diante. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Amém. Meus irmãos, à medida que a gente vai ficando velho, e todos nós estamos ficando, uma das coisas que vai acontecendo conosco e que está acontecendo comigo, e eu observo em outros, é que a gente vai se tornando mais tolerante. O jovem tem a tendência de ser mais intolerante. Mas à medida que você vai envelhecendo, você vai amolecendo o coração. Não é por isso que avô não serve para educar filho, o neto, né? O filho do filho. Porque o pai ainda é rígido na disciplina. O vô não, o menino faz dele gato e sapato. Sobe na cacunda do vô e faz dele de macaco, né? Então, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai se tornando mais maleável, menos severo, menos rígido. A gente vai, inclusive, porque a vida vai quebrando a gente. A vida vai quebrando a gente. Então, uma das concepções que tem chegado no meu coração muito nesses últimos tempos é minha urgência, minha própria, eu pessoalmente tenho urgência de ser mais humano, de ser mais afável, de ser mais condescendente, no bom sentido da palavra condescendente, menos severo, muito menos rígido, soltar mais os ombros, rir mais de mim mesmo, porque às vezes eu sou muito tenso, muito severo, muito comigo mesmo, com os outros, e eu tenho olhado muito para meu passado de fé. Eu, quando me converti, quantas vezes eu fui intolerante com a minha família, quantas vezes os meus familiares não se sentiram à vontade comigo, por causa da fé que eu professava, porque eu ia para os ambientes. Então, a minha atitude nas festas, né, da minha família, Natal, Dia das Mães, aniversário de alguém que eu ia, quando eu chegava no ambiente, as pessoas ficavam tensas na minha presença e eu ficava tenso, porque eu ia para as festas de aniversário e as reuniões de família. E eu ia com aquela coisa: se eu não for para pregar o evangelho para esse povo, eu vou perder meu tempo. E isso é uma atitude horrível. Isso é uma atitude terrível, que você está com os seus familiares, com a sua família, e você não consegue relaxar, você não consegue ser você mesmo. Você se vê sempre como um missionário. E meu irmão não queria me ver como missionário, meu irmão queria me ver como irmão. A minha mãe não queria me ver como missionário, minha mãe queria me ver como filho. O meu pai não queria me ver como um evangelista, que chegou o evangelista. Meu pai queria que eu estivesse ali como filho, mas eu estava imbuído de missão sempre. Talvez você seja um desses, que você é tão zeloso da sua fé, você é tão consciente da sua transformação e conversão, que você só vai para os ambientes em que você está com a missão de pregar. Você está num trabalho e você está lá, pregador do evangelho. Você está num prédio, pregador do evangelho, não é? Você não, o seu vizinho não, você não é amigo do seu vizinho, você é o pregador dele. Você não é o filho da sua mãe, você é o pregador
da família, e as pessoas muitas vezes ressentem-se disso. Sua mulher se converteu e ela deixou de ser sua esposa, ela agora é evangelista sua. E você está dizendo assim, pastor, graças a Deus você está falando isso, e cutucou já a mulher umas 3 vezes. E você diga assim, puxa vida, meu filho veio para a igreja, talvez você seja essa pessoa, se converteu e meu filho deixou de ser meu filho, ele passou a ser um missionário dentro de casa, com o dedo em riste, com a Bíblia debaixo do braço, pregando para todo mundo de manhã, de tarde e de noite. Então, eu sei que às vezes é difícil você entender porque que sua amiga, antes de ser cristã, era sua amiga, e depois que ela se converteu, ela não é mais amiga. Talvez você não entenda e você não saiba como se comportar, porque você não se sente mais amigo dos seus amigos. E é nesse tom, nessa batida que eu li e meditei durante essa semana inteira, olhando para mim e olhando para minha própria vida, o que aconteceu com Levi. Levi é Mateus, era coletor. Os coletores de impostos eram tidos na comunidade judaica como sendo homens horríveis, promíscuos, não no sentido sexual da palavra, mas no sentido financeiro da palavra. Eles eram fiscais do governo, por isso tinham a fama de serem ladrões, tinham uma péssima reputação na cidade, porque eram ricos numa sociedade de gente muito pobre, e ele era um deles. E esse Levi se converteu. Nós não sabemos todo o processo da conversão dele, não sabemos o que aconteceu nos bastidores, nós não sabemos como, o que foi que ele ouviu, todo o processo da conversão do Levi, nós não sabemos, a Bíblia não nos diz tudo. A Bíblia só diz que em um determinado dia Jesus ia passando, ele tinha uma banca de coletar impostos, e Jesus disse, vem e segue-me. E ele abandonou a banca e foi seguir Jesus. É o que a gente sabe. Então nós não vamos especular se ele passou 3 meses ouvindo a pregação, se ele passou 6 meses, o que foi que aconteceu. Não nos cabe especular. Cabe dizer o seguinte, que num determinado dia Jesus passou por ele e disse, agora está na hora, vem e segue-me. E ele largou a banca, largou os negócios, a renda de dinheiro que ele tinha, a vida dele, o sistema no qual ele vivia, ele largou tudo e foi seguir Jesus. E no mesmo dia, à noite, para festejar a conversão dele, ele deu um fausto banquete. Ele tinha bala na agulha, ele tinha cacau, como dizem os baianos, ele tinha cacau, ele sabia, deu uma festa de arromba para os amigos. A Bíblia diz, ofereceu um grande banquete, fechou a noite é minha, para os amigos dele. E óbvio que quem veio para a festa, ele era publicano, ele era coletor de impostos. Quem veio para a festa? Um monte de coletor de impostos. Só que por ele ter passado por uma experiência religiosa, vieram também os fariseus. Então na festa tinha Jesus, tinha os discípulos de Jesus, tinha publicano, tinha pecador e tinha religioso. E uma festa é uma festa. Festa é festa. Eu não vou também entrar nos detalhes do que foi que aconteceu na festa, mas é óbvio que não é uma festa assim, todo mundo sentado. Porque eu vou te contar, tem festa de crente que é horrível. Olha, eu estou numa campanha contra festa de crente. Festa de crente é assim, você vai lá, senta numa mesa, fica todo mundo sentado na mesa conversando. Não tem dança, não tem forró, não tem nada. É triste ter festa de crente, é horrível, eu não gosto. Aqui é uma festa. E os religiosos ficaram loucos. Lógico que eles iam ficar loucos. Você está louco comigo que eu estou falando aqui de forró e de arrasta-pé? Eles ficaram loucos. Eles falaram, mas que história é essa? Que fé, que cristianismo, que não tinha essa palavra cristianismo naquela época, né? Mas que religião, que é isso? O que esse Jesus está fazendo? Queixaram-se os discípulos. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? O que está acontecendo aqui? E Jesus disse,
não são os que têm saúde, que precisam de médicos, são os doentes. E eu não vim chamar justos, eu vim pecadores, vim chamar pecadores para o arrependimento. Então, quando eu olho para esse texto, algumas impressões brotam na minha alma. É que a primeira coisa que nós precisamos para que a nossa fé seja atraente e não repulsiva para as pessoas, porque sinceramente a fé de algumas pessoas é muito repulsiva. Tem gente que olha para o cristianismo de algumas pessoas e diz assim: cara, se é para ficar do jeito que ele é, eu não quero. Se é para ser um cara chato, se é para ser uma pessoa intolerante, com os ombros tensos, tem jogo de cintura, com senho aqui, senho essa parte aqui da nossa testa, sempre franzida, sempre. Relaxa, cara, solta. Às vezes eu falo, solta, Ricardo, solta. Leva a vida com mais leveza. Se nós queremos que a nossa fé tenha essa leveza, nós precisamos entender, primeiro, que quando nós nos convertemos, quando uma pessoa se converte, ao se converter, todas as pessoas precisam entender o que é que significa que ele está deixando para trás. Quando eu me converto, eu deixo algumas coisas para trás. Mas o que eu vou deixar para trás? Não é tudo que eu vou deixar para trás. Há algumas dimensões da minha vida que eu não vou deixar para trás. Não posso, não devo. Veja o que é interessante, que Levi levantou-se, deixou tudo, o texto diz. Deixou tudo e o seguiu. Aí o versículo seguinte diz assim: então Levi ofereceu um grande banquete para Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Opa, ele não deixou tudo. Deixou tudo, vírgula, não deixou tudo. Ele levou com ele, sabe quem? Os amigos dele. Não deixou tudo, no sentido absoluto da palavra tudo. Porque o que ele deixou para trás foi uma coisa. Outras coisas ele precisa levar com ele para a nova fé, para a nova dimensão de vida. E o que é que ele vai levar com ele para essa nova dimensão de vida? Os amigos, a família, os laços, os relacionamentos. Ele não vai cortar, ele não vai romper. Ele deixa tudo, mas quando chega a noite, ele vai fazer uma festa, e ele vai dizer para os amigos: olha, vamos fazer uma festa, e eu quero vocês comigo, porque vocês são parte da minha vida, e nós vamos celebrar juntos. Aí você pode objetar, e você pode me replicar, dizendo assim: opa, pastor, pera um instantinho, a Bíblia Sagrada nos diz que quando a gente se converte, a gente tem que deixar pai, mãe, irmão, tudo pelo amor a ele. A Bíblia Sagrada nos diz em Mateus capítulo 10, versículo 37, que se nós não deixarmos, que se nós não amarmos a Deus mais do que amamos ao nosso Pai, nós não somos dignos dele. A Bíblia Sagrada nos diz em Mateus 19, 29, se nós deixarmos casa, irmãos, irmãs, pais, irmãs, filhos, campos, por causa dele, nós vamos receber 100 vezes mais e vamos herdar a vida eterna, diz. Não é isso que nós estamos falando. Porque quando a gente lê esses versículos, nós temos que saber fazer a diferença entre o absoluto e o relativo. Quando eu me converto, não é que eu rompo com meu pai, não é que eu vou romper com a minha mãe, não é que eu vou romper com os meus amigos, não é que eu vou romper com a vida. Significa que eu vou agora colocar todos os meus relacionamentos numa escala de valores em que Deus tem o valor absoluto. Ele é o valor absoluto e todos os outros relacionamentos estão relativizados. Isso é que o texto quer dizer. Mas não quer dizer que a gente vai ficar agora bronco, que nós vamos absolutamente não ter mais nada a ver com vocês, porque agora eu sou de Jesus. Papai e mamãe, acabei de me converter na igreja Bethesda e eu vim dizer ao senhor e à senhora: Deus abençoe, siga o caminho de vocês que eu vou seguir o meu. Não é isso. Porque o texto diz: deixarmos casa, irmãos, mães, pais, mães, filhos, campos.
Você já imaginou o pai se converter e chegar para os filhos e dizer: olha, seus filhos rebeldes, acabou-se. Papai, no more. Mamãe, esquece, porque agora eu sou de Jesus. E a Bíblia diz que se eu não deixar filho por amor a ele, que é isso? Mas às vezes a gente age assim. Não temos coragem de falar, mas às vezes a gente age com atitude. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo: pastor, fulano se converteu e ele deixou a casa. Uma vez eu estava numa festa de aniversário e um obreiro de uma determinada igreja, que eu não vou dizer quem e nem qual igreja, veio conversar comigo, né? Me reconheceu: pastor Ricardo, tudo bem? Mas tudo bem, meu irmão, graças a Deus. Aí ele começou a me falar que ele era evangelista na igreja dele. Eu sou um evangelista desde que me converti, o Senhor me chamou para a obra da evangelização, e eu quero dizer para o pastor que a obra que Deus me chamou é muito grande, porque olha, pastor, já fazem 5 anos que eu não passo uma noite em casa fazendo a obra de Deus. Eu olhei para ele e digo: meu Deus, você está falando sério? Eu não passo, pastor, e ele cheio de orgulho, uma noite que eu não passo em casa. Eu agora sou de Jesus fazendo a obra de Deus. Eu disse assim: a Bíblia diz que a gente tem que fazer bem a todos, mas a gente tem que ser e começar a fazer com os domésticos, os de dentro de casa. E não adianta você ganhar o mundo inteiro, você vai perder os seus filhos. Aliás, eu acho que não é isso que a Bíblia quer falar quando está dizendo a gente. Porque quem não descansa, eu disse para ele na hora, eu digo: olha, quem não descansa, hora nenhuma, é o diabo. O Deus da Bíblia descansa. Deus da Bíblia trabalhou 6 e no 7º descansou. E Jesus, vez por outra, quando estava muito ocupado demais, ele dizia: vem, vamos descansar. E os povos que estão... Não, deixa o povo lá, vamos descansar. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte: é que quando a gente se converte, não significa que eu vou abandonar meu pai, minha mãe, meus irmãos e minha casa, os meus relacionamentos. Não, Mateus levou com eles. E o ideal da fé é que a gente leve com a gente as pessoas, que eles sejam participantes do nosso momento. É porque na minha conversão o valor absoluto a Deus, e os outros se tornam relativos em relação a Deus, mas não significa romper. É que de repente esse valor Deus adquiriu para mim um significado maior. Por exemplo, quando a gente diz que a gente se converteu e que Deus se tornou o alvo da nossa fé, significa que Ele de repente se tornou a causa maior da nossa existência. E a causa maior da nossa existência não significa que a gente está rompendo com as outras. Só significa que ela adquiriu um valor muito mais nobre, muito mais bonito. Então, quando você se converte, o que é que a gente deixa para trás? Os valores que a gente tinha, que eram errados, mas a gente leva conosco os nossos relacionamentos. Quando a gente se converte, o que é que a gente leva conosco? A gente leva com a gente as pessoas. A gente deixa para trás o quê? Os conceitos que nós tínhamos. Quando a gente se converte, a gente leva com a gente o quê? Os nossos laços familiares. O que é que a gente deixa para trás? As nossas atitudes. Quando a gente se converte, o que é que a gente leva com a gente? Os nossos amigos. O que é que a gente deixa para trás? Os nossos comportamentos pecaminosos. Então, a segunda coisa que me chama muita atenção é que, primeiro, é que Mateus levou os amigos dele para a nova fase de vida. Segundo, é que a conversão deveria gerar festa e não uma celebração religiosa. E é muito interessante, porque Mateus se converte, vamos dizer que ele tenha se convertido às 9 horas da manhã, e à noite ele oferece um grande banquete. Ou ele pode ter se convertido numa terça-feira e na sexta-feira à noite ele ofereceu um grande banquete. A gente não sabe exatamente como foi a ordem cronológica. A gente só sabe que ele disse assim: me converti e vou fazer uma festa. Agora vejam como nós somos religiosos e temos poucas vezes a noção cristã da vida. Nós temos uma noção religiosa da vida, que é diferente.
A gente tem uma noção religiosa da vida, nós não temos uma visão cristã da vida. Vejam por que eu quero dizer isso. No primeiro ano de nascimento dos nossos filhos, o que a gente faz? Celebrar o primeiro ano de nascimento do menino, o que a gente faz? Uma festa. Quando a mocinha deixa de ser criança e passa a ser mocinha com 15 anos de idade, o que a gente faz aos 15 anos? Festa. Às vezes chama o pastor, fazer uma oraçãozinha ali e tal, mas é só para fazer de conta. No casamento, quando termina tudo da cerimônia, o que a gente dá? Uma festa. No dia que passa no vestibular, o que a gente faz? Festa. No dia em que os amigos e as amigas se reúnem para celebrar a chegada de um novo bebê, fazem um chá de baby com uma festa. No dia que a gente se forma na faculdade, o que a gente faz? Festa. E em algumas culturas, por exemplo nos Estados Unidos, no dia que morre, eles dão festa, até no dia da morte. Nos Estados Unidos é interessante. No dia da morte, porque lá os velórios nos Estados Unidos às vezes são 4, 5 dias. No quinto dia, que é o dia que a pessoa vai ser enterrada, vai todo mundo para o cemitério, vai para a capela, se despede, e depois vai para casa do finado ou da finada, ou para casa de alguém amigo e dá uma festa. Cada um leva um prato e aí todo mundo come, bebe, uma festa no dia da morte. No dia em que a gente se converte, o que a gente faz? Peraí, no dia que está se preparando para o bebê nascer, faz um chá de baby e dá festa. No dia em que o primeiro ano do nascimento do menino, festa. Nos 15 anos da menina, festa. No dia do casamento, festa. No dia do que passou no vestibular, festa. No dia, tudo é festa. Na formatura, festa. No dia em que eu me converti, nada. Mateus disse: eu vou dar uma festa. Tá vendo como nem passa pela nossa cabeça? Você sabe o que eu passaria pela minha cabeça? Um culto de ação de graças pela minha conversão. É uma cultura puritana. Nós herdamos uma cultura em que a gente desassocia a vida da fé. Fé é uma coisa e vida é outra. Então nós festejamos. Aí quando entramos na casa de Deus, a gente diz assim: agora eu vou cultuar a Deus. Reverência ao Senhor. Herdamos uma cultura religiosa em que os assuntos religiosos são vistos sempre na perspectiva da solenidade, da austeridade. Ser bom cristão é ser sisudo, ser bom cristão é estar em constante alerta, ser cristão é viver em uma atitude sempre irreverente. Só que essa não era a cultura judaica. Cultura judaica era a cultura da festa. Você sabe quando foi que eu me converti com esse negócio de casamento não ter baile? Eu ia para casamento de crente e eu ficava dizendo: não tá certo, tá alguma coisa errada aqui com esse casamento. Todo mundo sentado na mesa comendo aqueles bolinhos ali encharcados de gordura, né, aquele negocinho, eu disse: não tá certo, tem que ter um negócio mais aqui. Aí eu fiz uma viagem a Jerusalém. Ficamos hospedados num hotel de judeus ortodoxos. Jantamos ali, eram umas 5:30 da tarde, o jantar era cedo, 5:30, 6 horas da tarde. Eu estou passeando assim no lobby do hotel, lá em Jerusalém. De repente, quando eu vi, foi aquele negócio de palma e tal. E aí eu falei assim, eu perguntei pro rapazinho que trabalha no hotel: o que está acontecendo aí? Ele falou: é um casamento. Eu falei: cara, se eu pagar, você deixa eu entrar? Arranja um lugarzinho para eu ver. Ele disse: não, pode ir ali, fica ali na linha, você fica ali olhando. Aí eu fui ver o casamento dos judeus. Irmãos, eles dançaram, jogam um para cima, jogam outro para baixo, jogava, fazia assim, jogava o noivo para cima, e dançava, e fazia roda, e batia coisa, e dançava, e tal, e celebrando aquele casamento. Eu falei: é isso, tá faltando na nossa cultura cristã, tá faltando isso. Faltando, sabe o quê? A minha conversão não é uma coisa que me chama a me transformar numa pessoa.
constantemente limpando a garganta. Chegou ele, o crente. Quando o crente chega à festa, por quê? Eu estava morto e fui achado. Eu estava perdido e fui achado. Estava morto e revivi. A minha vida estava condenada ao inferno. Deus me tirou, me deu um nome que está escrito no livro da vida do Cordeiro. E eu quero fazer festa na vida. Eu quero que todos participem da grande festa que é a minha vida agora. Por quê? Porque eu agora sou filho de Deus. Eu agora pertenço a um reino em que o Deus desse reino é um Deus de festa. A parábola do filho pródigo diz que o pai do filho pródigo, quando viu o filho vindo ao longe, o pai correu na direção do filho. O filho vinha sujo. O pai deu um abraço, beijou o filho, colocou alparcas no pé do filho, colocou um anel no seu dedo, colocou uma capa sobre os seus ombros e disse para os empregados, sabe o boi da engorda? Mata o boi da engorda que nós vamos fazer churrasco e nós vamos ter uma festa com danças para celebrar que esse meu filho estava morto e foi achado. Meu irmão, nosso culto é um chamado de Deus para a maior de todas as festas, a festa da minha salvação. É maior do que a festa da minha formatura, é maior do que a festa do meu casamento, é a festa do dia que eu encontrei o meu Deus. Aleluia. O Deus da Bíblia é o Deus da festa. Quantas vezes na Bíblia Jesus comparou o reino dele com festa? Veja, estuda a sua Bíblia essa semana. Veja quantas vezes Jesus comparou o reino de Deus com festa. Jesus comparou o reino de Deus a uma boda de casamento. Jesus comparou o reino de Deus a uma mulher que achou uma moeda em casa e celebrou com as amigas e fez uma festa. Jesus comparou o reino de Deus a um pastor que tinha 99 ovelhas no aprisco e achou uma perdida e fez festa. E disse que há mais festa no céu quando um se arrepende do que 99 justos que não precisam de arrependimento. A vida nossa precisava, antes de ser religiosa, ser festiva. O crente tem que ser festivo. Então, por isso que qual foi o primeiro lugar que Jesus foi depois que passou 40 dias de jejum e oração? Vocês lembram, né? Jesus passou 40 dias de jejum e oração. Depois que ele desceu do monte, que ele foi batizado pelo João Batista, foi para o deserto, jejuou 40 dias e 40 noites, foi tentado pelo diabo, venceu a tentação do diabo. Depois de 40 dias de jejum e oração, qual foi o primeiro lugar que Jesus fez? Vocês sabem qual foi o primeiro lugar que Jesus foi? Para uma festa de casamento. Primeiro lugar. Fico imaginando as pessoas pensando assim: Jesus, para onde é que você vai agora? Jesus, olha, eu passei 40 dias orando, eu preciso agora de uma festa. Eu quero ir para um lugar assim que tenha gente, que tenha movimento. E as festas de casamento naquela época demoravam 3, 4 dias. E quando foi lá pelas tantas da festa, acabou o vinho. E Jesus disse: não, acabar uma festa por causa de que está faltando vinho? Peraí. Parar a festa por causa do vinho? Eu não, vamos lá, continua com a festa. Enche as talhas d'água. Encheram as talhas de água. E quando eles foram derramar, era o vinho da melhor qualidade. E aí eles disseram assim: mas que é que está acontecendo? Sempre se guarda o pior vinho por último. Porque depois que o pessoal está mais mareado, não sabe mais distinguir o que é bom de ruim, então eles guardavam sempre o pior vinho para o último. Mas o dono dessa festa guardou o vinho melhor até o último. Que vinho é esse? Esse é o vinho que Jesus dá. É bom até não acabar mais. Aleluia. Então, a nossa fé precisa ter esse elemento. Sabe por quê? Porque tem um monte de gente que quer Deus, precisa conhecer Jesus. Sabe o que eles não querem? Esse ambiente religioso, triste, macambúzio, sorumbático, triste, chato. O cara fala: não,
Eu quero Jesus, mas não dá pra gente ser do outro jeito. Por quê? Porque é verdade, é muita religiosidade e pouco Deus. E a gente está tão imerso nessa cultura que a gente não percebe. E hoje eu olho para trás e eu digo, quanto tempo eu perdi. Quando eu podia ter sentado na casa da minha mãe e ter sido filho do meu pai e ter sido filho, não ter sido missionário para eles. Eu acho que eu teria pregado o evangelho com mais eficácia. Eu teria sido mais eficiente no meu testemunho de fé, se eu tivesse relaxado um pouco mais e tivesse mostrado um rosto mais alegre, mais feliz com a fé que Deus tinha colocado no meu coração. Terceiro, conversão gera uma atitude, verdadeira conversão, para nossa fé ser bonita, é uma atitude em que todo mundo é convidado. É uma festa. O reino de Deus é uma festa que todos são convidados. Irmãos, na casa de Mateus tinha todo mundo. Mateus escancarou as portas. Levi escancarou as portas da casa. Venha todo mundo. Todos são bem-vindos. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nos grupos religiosos cria-se uma atitude de que nós somos salvos e por isso nós estamos num degrau mais excelente do que vocês. Às vezes existe essa atitude. Porque nós somos salvos, você não é bem-vindo. Agora é uma festa dos crentes. Você não participa do nosso grupo, entende? Porque nós somos um pouquinho melhor do que você. Às vezes existe, às vezes não. Na maioria das vezes é esse o clima que impera nos círculos religiosos. Nós somos melhores do que você. Então a atitude das pessoas é mais ou menos assim: eu vou pregar para você, mas eu prego de cima para baixo, porque eu estou num degrau mais alto do que você. Às vezes a nossa atitude é assim: eu consegui, sou agora um cristão lavado pelo sangue de Jesus, e você que é um pecador, fique aí na posição em que você está, e eu vou trazer você para cá, pregando o evangelho para você. Essa é a atitude. Mas ninguém gosta de ser visto assim. E aí os fariseus que estavam lá ficaram loucos da vida com Mateus, porque Mateus considerou os amigos dele não piores do que ele considerou amigos. E o fato de eu ter aceito a Cristo e eu ter sido salvo, e eu ser cristão, e eu estar agora participando da fé cristã, não significa que eu sou melhor do que você. Não! Nós continuamos os mesmos. Eu sou pecador igualzinho a você, salvo pela graça, não é por mérito meu. Igualzinho a você. Graça. A única coisa que eu posso dizer para você é que você também é bem-vindo, não importa. O que Deus fez por mim, faz por você, porque eu não sou melhor do que você. Deus alcançou a minha vida, mas eu não sou melhor, eu sou igual a você. Às vezes nós temos a atitude de ganhar as pessoas assim: eu estou aqui na minha trincheira, você está na sua trincheira de lá, e eu vou tentar arrancar de você da sua trincheira para passar para o lado de cá, porque do lado de lá você vai para o inferno e do lado de cá você vai para o céu. E as pessoas dizem: calma, calma. Com essa atitude você não vai me tirar de lugar nenhum. Eles resistem à nossa fé. E aí os fariseus ficaram revoltados, olharam para Jesus e disseram: Senhor, como é que você... Perguntaram para os discípulos: como é que o Senhor de vocês, como é que Jesus come e bebe com publicanos e pecadores? Ele está se fazendo igual a publicano e pecador? E Jesus está dizendo: olha, aqui não tem ninguém melhor e nem pior. O fato de você ser não faz de você melhor. Você é igual. É a graça que salva. Porque às vezes quando a gente abraça a fé cristã, a gente cria uma certa... vou para o céu, né? Graças a Deus. Sou de Jesus. Coitado de você. Tenho pena de você. Você não é salvo. Aí a pessoa diz assim: então tá bom. Você, com a sua arrogância, acha que... É a primeira coisa que eu ouço das pessoas quando
a gente vai falar de Jesus, as pessoas dizem assim: você sabe o que me aborrece nos crentes? Eles são arrogantes, eles acham que só eles é que são bons e só eles é que vão para o céu. Porque essa é a atitude. E na casa de Mateus, todo mundo ali igual. Jesus não olhava para os religiosos dizendo: Pai do Senhor, meu irmão. E para os pecadores: povinho aí, deixa esse povinho aí, vamos aqui, nosso. Não, todo mundo igual. Você está aqui hoje, eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que o seu vizinho. Ele pode ter até uma cara mais santa do que a sua, mas lá no coraçãozinho dele é tudo igual. Tudo igual. Desses dias eu estava lendo um livro que o autor dizia assim: as peças do tablado de xadrez são diferentes. Você tem a coluna, você tem o bispo, você tem o cavalo, você tem o peão, você tem o rei, você tem a rainha. Mas quando termina o jogo e as peças vão para dentro da caixa de volta, todas são iguais. Na hora em que estão no tablado, são diferentes, mas dentro da caixa tudo é igual. E nós somos iguais. Não há ninguém melhor. Mas como é que você... qual é a vantagem da... nenhuma. Eu não tenho vantagem nenhuma sobre ninguém. Eu sou salvo pela graça. E a graça que me alcançou, alcança você, alcança você, alcança você. E para a festa de Deus, as portas estão abertas. E Deus não faz distinção e nem trata ninguém com preferência. Então a nossa atitude não pode ser: nós vamos para o céu, vocês vão para o inferno, passe para o lado de cá, porque do lado daí onde você está, porque essa é uma atitude arrogante. Me diga o que é a Bíblia. A Bíblia são as experiências de acertos e desacertos dos homens e de mulheres de Deus, que a gente lê as experiências dessas pessoas, soma com as nossas experiências, soma com as suas, soma com as dos outros, para a gente ter uma melhor chance de acertar no culto ao Deus verdadeiro. Isso é a Bíblia. A Bíblia não é um livro de gigantes da fé. A Bíblia não é um livro de homens de uma vida intocada, corretíssimos, perfeitíssimos, que a gente olha para a vida desses homens e diz assim: eu quero ser igualzinho a esse cara aqui, ó, do jeito que ele foi. A Bíblia não é isso. Porque não existem personagens assim na Bíblia. Os personagens da Bíblia são cheios de pessoas que andaram pela floresta da vida, perdidos. E a gente diz, olha para a vida de Davi e diz assim: as experiências de Davi podem ser somadas com as minhas experiências, para eu não ter que fazer a besteira que ele fez. Eu não preciso descobrir a pólvora de novo. Eu não preciso ir pelo mesmo caminho errado que ele foi. E aí, somando as experiências de e é isso que a comunidade da fé não é um grupo dos melhores apontando o dedo para o grupo dos piores, dizendo assim: passa para o lado de cá, porque do lado daí você vai para o inferno. Não é isso. É dizer assim: a graça que me alcançou pode alcançar você. Eu não sou melhor do que você, e você me conta as suas experiências, eu vou contar as suas, e juntos nós vamos caminhar rumo ao Deus verdadeiro para viver uma vida de fé bonita.